Bom, pessoal, bom dia. Bom, aqui é a continuação, né, da primeira aula ainda, certo? Então, vamos falar hoje sobre roscas, certo? E parafusos. Vamos lá? Bom, aqui nós temos um parafuso. Para se medir um parafuso, é necessário que a gente tenha um conta-fios ou calibrador de rosca, né? Que se- cali- Calibrador de rosca é justamente isso aqui, é um calibrador de rosca, certo? Temos diversas lâminas, tá vendo aqui? Diversas lâminas para quando a gente chegar aqui no parafuso, a gente coloca esse calibrador de rosca aqui para ver se coincide. Se coincidir, é justamente essa lâmina. Então, o que que acontece? Nessas lâminas aqui, nós temos polegada, que quando você vai medir um parafuso em polegada, geralmente nós temos o quê? Nós temos que fios por polegada, certo? Quando nós temos o parafuso em milímetro, você tem passo em milímetro. Eu vejo aí muita gente classificando os parafusos, né, pela cabeça do parafuso, por aqui pela cabeça. Não é pela cabeça, é pela rosca, certo? O parafuso é classificado pela rosca, não pela cabeça. Então o que acontece? Primeira coisa, quando você pega um parafuso, você vai medir aqui com o paquímetro. Vai pegar o paquímetro, vai medir o parafuso, certo? Você medindo o parafuso, você vai fazer o que aqui? Vai medir o parafuso, primeiro, mede-se o parafuso, certo? E depois, você vai ver, aqui, esse parafuso aqui, ele é o que? 5,16, 5,16, 5,16, não, ele é 3 oitavos, certo? 3 oitavos se confunde muito com 10 milímetros, certo? 3 oitavos é um pouco menos do que 10 milímetros, mas confunde muito 3 oitavos com 10 milímetros. Então o que acontece? Você tendo isso aqui em mãos, o, o calibrador de rosca, você vem aqui e confere. Se o calibrador de rosca conferir em fios por polegada, a rosca é polegada. Se for passo por milímetro, aí, no caso aqui, o passo, você mede com paquímetro, aqui, ó, você mede uma parte e a outra. Aqui eu passo em milímetro, certo? Em polegada, como é que eu sei em polegada? Eu vou fazer o seguinte, para saber em polegada, eu boto aqui, ó, eu boto o, o paquímetro aqui, pego o vernier, coloco aqui na escala de polegada e venho aqui e meço, certo? Por exemplo, eu quero saber quantos fios de polegada tem nesse parafuso. Eu venho aqui com o paquímetro, coloco aqui, conto quantos fios tem aqui dentro, certo? Bota uma polegada aqui, certo? Você bota aqui em cima, vem aqui, uma uma polegada aqui em cima, e aí você vem, coloca no paquímetro, e aí você vai medir. Vai ver quantos fios tem aqui. Você conta os fios, certo? Bom, der 13, 14, 15, 16, 17, 18 fios, você vai ver. Mas se você não tiver o calibrador de rosca, se você tiver o calibrador de rosca, você coloca o calibrador de rosca aqui e vai olhar. Então ele vai te dar aqui, ó. Aqui ele vai te dar se é 12, se é 14, se é 16 fios por polegada. Se for passo, a gente vai pegar a lâmina de milímetro. Aqui tem milímetro e tem polegada. Então vamos ver aqui o passo. Você vai botar também o calibrador de rosto aqui em cima. Se ele tiver, dá geralmente 0,5, 0,7, 1 milímetro, 1,25, 2 milímetros. Aí se der aqui 0,5 é milímetro. Se tiver 1 milímetro é milímetro, 1,25, 1,75 e assim por diante é milímetro. Mas tem aqui na lâmina né, na lâmina o calibrador de rosca. Então, nesse calibrador de rosca, você vai ver tudo isso aqui. Ela está marcando aqui se é milímetro ou se é polegada. Então, você faz o quê? Você mede aqui, só é medir. Primeiro mede o parafuso, primeiro passo. Mede o parafuso. Aí você vai ver lá, tá entre 10 e 3 oitavos. Aí você vai lá,
coloca o calibrador de rosca e você vai ver se é polegada ou se é milímetro, tá certo? Então, geralmente, para se classificar um parafuso, tem que ser dessa maneira, porque dessa maneira é a maneira mais certa para você classificar um parafuso, certo? Outra coisa, você pode, você pode também, em casa você pode treinar. Você pega um paquímetro de plástico, chega numa loja de material de construção, compra aqui um paquímetro de plástico e aí você começa a treinar em casa. Você pega, vai pegando diversos parafusos, compra um calibrador de rosca desse que não é caro. O calibrador de rosca desse aqui varia de um calibrador de rosca desse varia de 24 a 40 reais, a depender do número de lâminas, certo? Você vai comprar. Você chega aí numa casa de materiais que vende instrumento de medição e você vai ver, entendeu? Você vai comprar e aí você vai testando em casa. É de 24 a 30 reais, a 40 reais, você compra o mais barato, que é 24 reais, e aí você começa a treinar em casa, certo? Agora, para poder você ter uma tabela, por exemplo, para você saber, aqui tem uma tabela de polegada, certo? Para você saber a rosca exata. Você tem aqui a tabela de polegada. Olha, você tem a tabela de polegada, aqui tá vendo? O which ort é polegada. Tem rosca polegada, rosca fina e tem rosca grossa, entendeu? Rosca grossa tem rosca fina, entendeu? E tem milímetro também, tem milímetro, rosca métrica, tá vendo aqui? Rosca métrica, ela é fina, entendeu? Tem fina e tem grossa também. Mas tem a tabela. Se vocês fizerem a tabela, eu vou depois deixar aqui o meu e-mail não, meu zap, e aí vocês colocam. No meu zap, vocês colocam as suas necessidades. Eu quero a tabela, professor. A gente passa a tabela para vocês no zap, tá certo? Mas geralmente é isso aqui. Tem diversas roscas. Tem a rosca para tubulação, que é rosca a gás, NPT e BSP, né? BSP é para linha de água e NPT é para linha de óleo. Então você tem para pressão. Então você tem esse tipo de rosca, certo? E tem outros tipos de rosca também, mas tudo nós temos uma tabela aqui para conferir. Se você quiser aprender mais sobre rosca, é justamente compra um calibrador de rosca, certo? Um paquímetro desse aqui pode ser, né? Pega alguns parafusos aí já usados e tal, e você vai treinando em casa, tá certo? Então é isso aí que eu tenho para passar para vocês hoje. Entendeu? Essa aí é a continuação da aula. Essa é a continuação da aula da primeira aula ainda. E aqui tem esses parafusos aqui também, que é rosca soberba, certo? Rosca soberba, você faz isso aqui também. Você pode usar o calibrador de rosca ou pegar o paquímetro e fazer do mesmo jeito, né? Chega aqui, ó, bota uma polegada aqui, ó, veja aqui quantos fios tem aqui. Você vai fazer. Isso aí é para fabricação no torno, certo? Caldeireiro não precisa nem saber disso, mas tem a rosca soberba também, que é para madeira e para buchas, né? E etc. Entendeu? Então, para finalizar, eu queria dizer a vocês o seguinte: eu coloquei aqui, olha, aqui já é uma boca de lobo que eu tracei, e aqui, ó, nós pegamos um tubo e colocamos a boca de lobo, certo? Aqui está a boca de lobo. Essa boca de lobo aqui, ó, vocês vão desenvolver essa boca de lobo, certo? Aí, ó, tá vendo você como tá certinho aqui? Bom, se a gente quiser traçar a boca de lobo no tubo, só é tirar aqui, ó. Eu vou tirar aqui para vocês verem. Ó. Você tira, coloca aqui, ó. Coloca a boca de lobo aqui no tubo, ó. Certinho. Vem aqui, ó. Coloca certo, né? Vem aqui, ó. Vocês vão colocar aqui a boca de lobo, vai riscar aqui, bater o punção e depois cortar, entendeu? Então isso aqui que eu tenho para mostrar para vocês aqui, só para adiantar, porque na outra aula, a aula de desenvolvimento é outra aula, mas só para só para mostrar a vocês o que é que a gente é capaz de fazer depois que a gente aprende a medir, depois que a gente aprende a série de coisas que é necessário, a medição é necessário para vocês. Outra coisa, quando eu falei em perímetro, né, eu estou falando na escala
quando eu falo na escala, é o seguinte. Você tem aqui, em milímetro, a medida vai ser muito pequena, entendeu? Aí você vai ter o quê? Se você botar em polegada, aqui, ó, você bota a polegada, dá 25,4 milímetros. Se você botar em polegada, você faz o quê? É melhor para você visualizar e para você medir, para não se perder, entendeu? Porque a medida é muito longa, digamos, 100 mil milímetros, 200 mil milímetros, então você transformando em polegada, você diminui isso aqui, certo? A sua visibilidade, você não vai ter essa preocupação de trabalhar com milímetro, você sai com a régua, distância e tal, para ficar medindo. Então, quando eu falei perímetro, é justamente isso, você muda a escala, você só diminui, né, a sua escala aqui, você diminui, em vez de milímetros, você vai para polegada. Outra coisa, o que a gente viu na primeira aula, esses tracinhos aqui, ó, tá vendo aqui? Esses tracinhos, não sei se dá você para ver, cada tracinho desse aqui, isso aqui é o vernier de polegada, aqui é o vernier de milímetro, certo? Então, cada tracinho desse aqui é um 16, um oitavo é 2,16, mas a gente chama um oitavo, porque tá, então um oitavo, depois 3,16, um quarto e assim por diante, até chegar uma polegada aqui, tá vendo? Até o paquímetro chegar uma polegada. Então é isso que a gente viu na primeira e segunda aula. Aquela tabelinha que eu botei lá de 1,16 a 1 polegada é justamente esses tracinhos que você está vendo aqui. Aqui embaixo é a escala de milímetro. E aí essa escala de milímetro aqui você vai de milímetro em milímetro. 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 5, tal, até 25,4. Ah, professor, mas como é que começa 25,4? 25,4 você vai aqui, ó, 25, aqui embaixo você vai ver aqui, 4 décimos aqui. Aí você vai puxar para aqui, o primeiro traço que coincidir com esse 4 aqui, é 4 décimos. Então vai ficar 25,4, certo? 1 polegada. Então é isso aqui que eu tinha passado para vocês hoje, entendeu? Essa é a terceira aula já de continuação. Na próxima a gente vê mais alguma coisa. Mais coisas, né? Tudo bem? Um abraço aí, tchau.